Nabucodonosor II foi um dos mais destacados reis do Império Babilônico, reinando aproximadamente de 605 a.C. a 562 a.C. Ele é amplamente conhecido tanto por suas realizações históricas quanto por sua menção em textos bíblicos. Contexto histórico. Conquistas militares. Nabucodonosor expandiu o domínio babilônico, derrotando o Egito na famosa Batalha de Carquemis em 605 a.C. e consolidando a Babilônia como uma das potências do Oriente Médio. Ele também conquistou Jerusalém em 586 a.C., levando muitos judeus para o exílio na Babilônia, o chamado cativeiro babilônico. Realizações culturais. Ele foi responsável pela construção de várias maravilhas arquitetônicas, como os Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, embora a existência deles ainda seja debatida. Sob seu governo cultural, político e econômico de enorme influência na época, Nabucodonosor também reconstruiu e expandiu a cidade, incluindo a famosa Porta de Shar e o Templo de Marduk, que eram símbolos do poder babilônico. Nabucodonosor na Bíblia. Nabucodonosor é mencionado em diversos livros da Bíblia, especialmente em Daniel, Jeremias e 2 Reis. Ele desempenha um papel importante em várias narrativas. A conquista de Jerusalém. Nabucodonosor liderou o exército que destruiu o Templo de Salomão e levou os judeus ao exílio. Este evento é relatado em 2 Reis 24:25 e em Jeremias. O sonho da estátua. Daniel 2. Nabucodonosor teve um sonho enigmático de uma estátua feita de diferentes materiais, ouro, prata, bronze, ferro e barro, que foi interpretado pelo profeta Daniel. A estátua simbolizava reinos sucessivos, com a cabeça de ouro representando o próprio Nabucodonosor e o Império Babilônico. A fornalha de fogo. Daniel 3. Nabucodonosor ordenou que todos adorassem uma estátua de ouro que ele havia erguido. 3 judeus fiéis, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, recusaram-se a obedecer e foram jogados em uma fornalha ardente. Deus os protegeu, e o rei ficou impressionado com o milagre. A humilhação de Nabucodonosor. Daniel 4. Ele foi advertido em outro sonho, interpretado por Daniel, sobre o seu orgulho excessivo. Como castigo divino, ele perdeu a sanidade e viveu como um animal por um período. Após reconhecer a soberania de Deus, foi restaurado ao trono. Legado. Nabucodonosor é lembrado como um governante poderoso e ambicioso, mas também como um homem que enfrentou a soberania de Deus. Sua história, especialmente nas Escrituras, é um exemplo de como o orgulho pode levar à queda, mas também de como a humildade e o reconhecimento de Deus podem levar à restauração. Além de seu impacto histórico e espiritual, Nabucodonosor continua sendo um personagem fascinante para estudiosos e leitores da Bíblia. Sua vida é marcada por contrastes profundos, de um rei poderoso e imponente a um homem humilhado e dependente da misericórdia divina. Lições de Nabucodonosor. A soberania de Deus. A história de Nabucodonosor destaca que nenhum poder terreno é maior do que a autoridade de Deus. Sua queda temporária e subsequente restauração mostram que Deus está no controle absoluto da história humana. O perigo do orgulho. Nabucodonosor representa o destino de quem coloca sua confiança em realizações humanas e despreza o Criador. Sua transformação em um homem que vive como animal nos lembra que o orgulho precede a queda. Provérbios 16:18. Oportunidade para arrependimento. Apesar de sua arrogância, Deus deu a Nabucodonosor várias oportunidades para reconhecer sua soberania, mostrando a paciência divina em lidar com a humanidade. A influência de testemunhos fiéis. Daniel e seus amigos desempenharam um papel crucial em testemunhar sobre o poder de Deus na corte babilônica. Suas ações e coragem tiveram impacto direto sobre a fé de Nabucodonosor. O impacto de Nabucodonosor na história e na fé. A trajetória de Nabucodonosor deixa um legado de ensinamentos que vão além de seu reinado. Ele se tornou uma figura de contraste entre a grandeza humana e a soberania divina, oferecendo exemplos atemporais sobre liderança, humildade e transformação espiritual. A grandeza de um império, reflexos no mundo moderno. Nabucodonosor é lembrado como o maior rei da Babilônia, responsável por grandes obras arquitetônicas e pela expansão de um dos impérios mais influentes da antiguidade. Entre suas realizações estão os Jardins Suspensos da Babilônia, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Essa herança ainda inspira líderes e estrategistas modernos sobre como deixar um impacto duradouro. No entanto,
Sua história também nos alerta para os perigos de idolatrar conquistas terrenas, mostrando que elas não são o fundamento mais seguro para a eternidade. A transformação pessoal, um testemunho de redenção. A experiência de Nabucodonosor, em que ele perde temporariamente sua sanidade e é restaurado após reconhecer a soberania de Deus, reflete a graça divina em ação. Mesmo aqueles que parecem estar além da redenção são alcançados pela misericórdia de Deus quando há arrependimento genuíno. Sua proclamação no final de Daniel 4 é um dos testemunhos mais significativos sobre a glória de Deus vindos de um rei pagão. Nabucodonosor e os profetas bíblicos. A interação de Nabucodonosor com Daniel, um dos maiores profetas de Israel, mostra como Deus pode usar seus servos para influenciar até mesmo os governantes mais poderosos. Daniel não apenas interpretou os sonhos do rei, mas viveu uma vida de fidelidade que desafiou a cultura babilônica e apontou constantemente para o poder de Deus. Essa relação entre o profeta e o rei destaca o papel dos crentes em testemunhar em meio a contextos adversos. Aplicações espirituais no contexto atual. Liderança humilde. Assim como Nabucodonosor aprendeu a liderar reconhecendo a autoridade de Deus, líderes de hoje podem buscar inspiração em sua história para evitar o orgulho e governar com justiça. Reconhecimento da soberania divina. Em um mundo que valoriza o individualismo e o sucesso pessoal, a história do rei babilônico é um lembrete poderoso de que toda autoridade e poder pertencem a Deus. Esperança de transformação. Mesmo em situações aparentemente perdidas, a história de Nabucodonosor nos encoraja a confiar na capacidade de Deus de transformar vidas, mesmo aquelas que estão profundamente imersas em sistemas corruptos ou ideologias erradas. A história continua a falar. Os relatos sobre Nabucodonosor no livro de Daniel permanecem relevantes para leitores de todas as épocas, proporcionando tanto um estudo histórico quanto uma reflexão espiritual. Ele é um exemplo vivo de como Deus interage com a humanidade, seja para corrigir, restaurar ou revelar sua glória. Ao considerar a vida de Nabucodonosor, somos lembrados de que nossa verdadeira segurança e propósito estão em Deus, e não em nossas próprias forças ou realizações. Sua história é um convite para buscarmos a sabedoria que vem de Deus e vivermos uma vida que reflete sua graça e soberania. A história de Nabucodonosor é um lembrete poderoso de como Deus governa sobre reis, impérios e o destino de toda a humanidade. Sua ascensão ao poder e subsequente humilhação mostram que a soberania de Deus prevalece, mesmo sobre os líderes mais poderosos. O testemunho de sua transformação espiritual revela que a misericórdia divina está ao alcance de todos que se arrependem e reconhecem o verdadeiro Rei do Universo. Nabucodonosor nos ensina sobre os perigos do orgulho, a importância da humildade e o poder redentor de Deus. Seu legado transcende os limites históricos, inspirando líderes, crentes e buscadores da verdade em todas as gerações. Assim, somos desafiados a reconhecer a glória de Deus em nossas vidas, confiar em sua soberania e permitir que Ele nos transforme para que possamos viver de acordo com seus propósitos eternos.